grande honra aqui de receber o meu professor César, instrutor de APH, instrutor também de PCI. É uma grande honra, quero te dizer que é uma honra estar aqui dando início a essa live tão importante, né? Falando de trauma, que o trauma acontece, é algo que vem acontecendo, que acontece na nossa vida, né? Estamos sujeitos a isso, infelizmente. Então, é bom rever mais uma vez. Boa noite. Boa noite, meu nobre. Você não tá me ouvindo bem aí? Tá dando pra ouvir Tô legal? ouvindo, tô ouvindo sim. Legal. Tô vendo o pessoal indo chegando aí. Sim. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Sentindo um pouco de falta da sala de aula, né? Eu agora tô seguindo um outro caminho aí, a parte mais intra-hospitalar, até mesmo por conta da necessidade, né? Que hoje realmente há uma falta de profissionais que realmente tá precisando e muito, entendeu? Eu tô tentando me virar da melhor forma possível, mas em breve eu vou lançar alguns cursos bacanas aí. E já de antemão, em primeira mão aqui na sua live, vou falar Ó, que um honra. dos cursos que tá aí já no forno. Eu vou lançar um curso de curativos e feridas, né? A ideia desse curso é trazer um conhecimento mais aprofundado sobre os tipos de feridas, também falar de como fazer esses curativos, né? Como tratar esses curativos. Eu vejo que tem muita gente aí precisando de profissionais nessa área, né? Que saibam lidar com esse tipo de material, né? Saibam lidar com esse tipo de situação. Uhum. Então, em breve aí eu estou junto com a enfermeira, que vai ser uma das pessoas que vai estar comigo à frente desse projeto aí. E vamos lançar isso aí já já, se Deus quiser. É, mais uma vez falando, é uma grande honra te receber aqui nessa live. Para mim é outro felizaço. Mas quero te dizer também que você se apresente, por favor. Quem é César Carvalho? Quem é o instrutor César Carvalho? Eu sei que não é só instrutor. Rapaz, é muita coisa, né, para poder falar, mas É, vou resumir um pouquinho aqui da minha caminhada, né? Eu sou bombeiro civil, socorrista, né? Sou técnico em enfermagem também. Sou estudante também agora de enfermagem e tenho uma caminhada longa aí pela frente. E fui instrutor por muito tempo da escola que você se formou, uhum. né? E formei muita gente, estou vendo muitos alunos aí também, né? Na live aí, acompanhando a live com você. E é bacana, cara, poder estar aqui desse lado, poder estar conversando um pouquinho com você, né? Que você ficou com muita expectativa, preocupado. Mas estamos Fiquei. aqui. Vamos falar de APH. Vamos falar de APH. Com certeza. Eu sou bombeiro civil, Marisoldo Silva, pessoal. E convidei ele para que venha fazer parte dessa live aqui. E vamos abordar o nosso tema, que é pegar no trauma, né? Atendimento pré-hospitalar e o trauma, que quer dizer ferida na palavra grega, né? E quero dizer também que o trauma ele vem acompanhando a vida, né, professor? Isso aí. Sequencialmente ele vem acompanhando a vida, e pode se dizer, pode até se afirmar, né, que viver está sujeito a sofrer um trauma. Então, diante dessa situação, como agir diante de uma situação como essa de um trauma, né? Então, veio à mente de fazer essa live com quem entende, né? Professor César, vou chamar assim de professor porque para mim vai ser sempre meu professor, né? A gente não sei outras pessoas, mas eu tenho essa consideração assim de aquelas pessoas que foi meu mestre, para sempre será meu mestre, porque é o respeito que eu gosto de ter, de manter. Para mim vai ser sempre professor, para mim vai ser sempre meu professor, entendeu? Eu fico feliz de ver sua caminhada aí. Eu vi que você gravou alguns vídeos no YouTube. Eu, na realidade, não tenho muito tempo para estar acompanhando, entendeu? Eu tô com a vida realmente muito corrida. Mas eu não jamais eu ia rejeitar um convite seu de participar dessa live aqui, de bater um papo, né, sobre a parte de trauma.
né? A gente pode deixar aberto também para o pessoal que está acompanhando aí, eu vi muita gente entrando, para fazer perguntas também sobre a parte de trauma, certo? E a gente aqui vai tentando solucionar aí as conclusões, as perguntas, tá certo? E como você falou logo no início aí, realmente o trauma faz parte do dia a dia, né? O trauma, na realidade, ele não é só o acidente de carro. Quando a gente pensa assim, fulano sofreu um trauma, né? O pessoal pensa que foi logo um acidente de carro ou algo do tipo, só que o trauma vai muito mais além, né, de um acidente de carro, né? Vai muito mais além do que a gente imagina. O trauma faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, se você está na cozinha, você está cortando um alimento e você fere o seu dedo, você criou um trauma no dedo também, né? O pessoal tende a ligar o trauma diretamente apenas à fratura, né? A luxações, a contusões, e não é só isso. O trauma é muito mais do que isso aí. E quem quiser, né, fazer perguntas aí, podem ficar à vontade, eu estou aqui para ajudar nesse sentido, tá? E vamos lá, cara de ursos. Tô vendo muita gente aparecendo aí, os alunos aí. Que bacana rever vocês. Saudade grande de vocês, viu? Rafa, meu filho, forte abraço. Aí, tá vendo, gente? Que maravilha. Tô tentando me conter aqui a felicidade, entendeu? De estar aqui contigo. Mas quero também falar que o trauma, ele às vezes traz também prejuízo, não só para a vida, né? Trazendo morbidade, deixando a pessoa, aquela sequela, né? Deixar a pessoa em sequela, mas também traz prejuízo financeiro, né? Que o custo hospitalar, por exemplo, é bem mais caro do que qualquer outra doença. Então, fica essa deixa assim, que o trauma, ele não só deixa prejuízo na vida física, falando assim, da vida física, mas também deixa um prejuízo financeiro muito grande, porque ele atinge pessoas de 15 a 49, por exemplo, pessoas que estão no momento de produção da vida financeira. Então, acaba tendo esse prejuízo. É verdade. Eu vi aqui, Marisoldo, Tiago Santana. Tiago não, Sérgio Santana. Ele perguntou aqui como reagir a um trauma de lesão na cabeça por conta de uma pedrada no meio da rua, né, e sem recursos. Bom, a pergunta é bacana, né? Tô vendo muita gente assim. Pessoal, eu não tenho como falar com todo mundo não, mas eu tô vendo aqui, tá? As mensagens de vocês, de Jaiara, de Ícaro. Não dá para eu falar direto com vocês não, mas vamos tentar aqui responder as perguntas, que a ideia é essa. Então, às vezes a gente tem, né, uma situação de uma briga na rua e o indivíduo tomou uma pedrada, né? Muitos de vocês que são bombeiros civis vão trabalhar em eventos, né? Esses eventos em si, às vezes acontece do indivíduo tomar uma garrafada, né? Alguém jogar algum objeto, né, contra a cabeça desse indivíduo. O que fazer em uma situação como essa? É importante você avaliar a cena, o que aconteceu. E sempre a gente se lembrar que é o seguinte: o ambiente está seguro para que eu possa me aproximar, a briga ainda continua. Se há ainda uma briga, a gente não pode, em hipótese nenhuma, entrar em um ambiente que está inseguro. Ok? Então a gente precisa esperar com que a situação se acalme para que a gente possa atender a vítima. Lembre-se, a vítima já é vítima. A gente tem que pensar primeiro na gente. Se a gente estiver com alguma equipe, a gente tem que pensar em segundo na nossa equipe, nas pessoas que estão ao redor, para aí sim pensar na vítima. Isso é o ponto-chave. Ok? Então, de uma situação, vamos lá, o cara levou uma pedrada, como foi uma pergunta, o que fazer em uma situação como essa? Primeira pergunta, onde foi a altura dessa pedrada? Né? Essa pedrada chegou próximo do supercílio, lóbulo frontal, parietal, occipital, em qual região da cabeça? Né? É importante a gente saber para poder saber qual conduta que a gente vai adotar naquele momento. Mas é importante que a gente faça a leitura do que aconteceu. Essa pedrada, houve ferimento, rompeu a pele, há sangramento, não há sangramento, né? Porque às vezes, nem sempre quando você toma uma pancada na cabeça, você vai ter uma lesão com sangramento.
né? Às vezes você cria até uma herniação cerebral, através de uma pancada forte, você pode criar uma herniação cerebral, que isso aí é uma das situações mais complicadas, né, que a gente chama de TCE, que é um trauma crânioencefálico. Então, a conduta vai mudar muito. Mas vamos dizer, o cara tomou uma pedrada, mas ele está lúcido e orientado. Você bateu um papo, cara, você está bem? O cara falou, poxa, eu estou um pouco tonto, né? Aí você bate um papo com ele para tentar identificar ali, né, se ele está lúcido e orientado. Observa as pupilas dele, estão dilatadas, não está dilatada, a gente tem uma pupila miótica, a gente tem uma pupila midriática, porque isso pode dar um indicativo para a gente de que houve realmente um trauma, uma lesão cerebral, certo? E aí a conduta muda porque você precisa chamar o socorro o mais rápido possível. Certo? Se essa pancada na cabeça teve um sangramento, eu não posso fazer pressão direta no local em hipótese nenhuma, porque se é uma lesão na cabeça e você faz ali a contenção, é pior. Ok? Então, o que fazer? Eu não sei se vocês lembram que eu ensinei para vocês fazerem uma rodilha, né, para não colocar no local onde foi afetado, beleza? Utilizar gaze, mas não pressionar o local, certo? A cabeça sangra, mas não vai ser um sangramento tão... A não ser que o corte seja muito grande, certo? Para ser um sangramento muito importante, certo? Fora isso, a gente vai ter que fazer a rodilha ou fazer a utilização de gás no local, uma compressa, para ir contendo de forma branda, né? A gente não faz uma compressão com força, como se fosse um sangramento em qualquer outra parte do corpo, mas de forma branda. E é importante que, como é uma pancada na cabeça, que esse indivíduo ele seja levado para o hospital, tá? Para que possa ser feito todos os procedimentos internos, tá? Até mesmo se for necessidade fazer uma TC, né? E assim verificar se houve uma lesão que possa levar uma gravidade maior ou não, certo? Porque no intra-hospitalar já aí é o atendimento definitivo. Bacana, bacana, com certeza. E aí a gente vê, né, a interatividade do pessoal aí já com uma pergunta dessa para aquecer, né? Eu também fico lembrando, né, de um seminário que tivemos e a parte que ficamos foi sobre traumatismo crânioencefálico. E o professor falou aí de algo também que é muito importante, que a gente deve lembrar que há uma lesão que pode ocorrer que o indivíduo ele fica lúcido naqueles primeiros momentos. É conhecido como a melhora da morte. Então tem que ficar atento àquelas primeiras horas, porque na verdade está formando informação ainda ali aquela lesão. Então é muito importante ficar ligado na demonstração que o corpo está demonstrando naquele momento. E passando... O choque neurogênico, na realidade, uma das características é deixar a pessoa orientada. Por incrível que pareça, né? A gente tem ali a perda do tônus dos vasos, porém, a pessoa ali, o indivíduo está orientado, ele está normal. E aí pode muito acontecer, né, de ter um rebaixamento do nível de consciência de uma forma muito instantânea. Ok? Então, isso é importante a gente entender. É sempre fazer a avaliação do que está acontecendo. Conversar. Lembra lá quando a gente falou sobre o XABCD do trauma, né? Onde a gente faz ali a escala de coma de Glasgow, lá na letra D, né? O exame neurológico. Isso é importante, principalmente quando se trata de trauma na cabeça. Com certeza. Aí a gente fica lembrando, né? Recordar é viver, né? E essa live aqui... Na verdade, um dos objetivos é esse, trazer à nossa memória aquilo que a gente aprendeu lá com o professor e para aquelas pessoas que não conhecem, passam a conhecer. Esse também é o objetivo dessa live, é levar o conhecimento. Eu sempre tenho falado nos vídeos que nem todos têm um conhecimento de primeiros socorros. Às vezes acontecem coisas corriqueiras, traumas, como o professor citou aí, cortou a mão, o dedo, mas as pessoas não têm um conhecimento, não adquiriu ainda o conhecimento. Então é bom, quanto mais a gente passar esse conhecimento adiante, então fica menos, fica uma questão assim de prevenção, né? Quanto mais você conhece, mais fica melhor de você agir diante de situações como essa que o professor acabou de explicar aí.
César acabou de falar. Vamos lá. Teve uma pergunta aqui interessante também, Marisoldo, de Hum, Ícaro. Ele está perguntando qual a diferença do TCE primário para o secundário. Né? Todo trauma, ele tem essa divisão entre primário e secundário. A única sim. diferença é quando a gente fala de primário, a gente está falando de primeiro. O que aconteceu primeiro? Quais são as situações que podem advir primeiro? A gente tem lá a tríade de Cush, né, quando a gente tem a depressão respiratória, né, o nível de consciência ele vai reduzindo, a gente tem um abrandamento dos batimentos cardíacos. Então, assim, ó, eu não vou entrar muito a fundo nisso aí, porque tem muita gente que talvez não tenha um conhecimento mais aprofundado. Vamos falar assim de uma forma mais superficial. O TCE primário é muito do que aconteceu primeiro, aquela primeira avaliação do que está acontecendo ali na cena, certo? O TCE secundário é o que veio depois, certo? Depois do que você verificou, é um TCE, tá? As primeiras condições foram essas, as segundas condições foram essas, né? Porque o indivíduo, como você falou aí, ele pode ter um rebaixamento do nível de consciência muito rápido. Ele pode estar lúcido e orientário, que são ali o TCE primário, as situações primárias, e o advento, né, o que vem depois, e aí a gente pode chamar de TCE secundário, que vem em segundo, é quando ele tem ali o nível de rebaixamento do nível de consciência, ele pode ter uma queda acentuada da saturação de oxigênio, ou seja, eu vou verificar lá a perfusão capilar, não tem preenchimento, eu coloco oxímetro, a saturação de oxigênio dele está lá embaixo. E isso aí é muito perigoso, porque ele pode vir a ter uma parada respiratória e, por consequência, vir a ter uma parada cardiorrespiratória. Então, lógico que a conduta primária, ela pode ser uma, e ela pode mudar na conduta secundária de acordo com o que acontecer nesse meio tempo. Certo? Aí está a importância, né, de conhecer um pouco a respeito do trauma, né, de conhecer sobre as lesões, como o professor falou. Exatamente. Exatamente. Aqui tem mais uma pergunta aqui de Manda aí. Sérgio. Está Manda aí. falando aqui, em tempos de pandemia, como devemos proceder em caso de RCP sobre as ventilações? Bacana a sua pergunta, viu, Sérgio? Bacana mesmo, olha só. Lógico que a gente sabe que existe a gente tem uma pandemia, né? E a ventilação, ela é feita com um equipamento, né? A gente tem lá a bolsa válvula máscara, né? Que é a BVM, que muitos chamam de AMBU, que ela tem hoje até um dispositivo para esse tipo de situação, que é um dispositivo chamado de EPA. Esse dispositivo, depois vocês podem dar uma pesquisada, esse dispositivo EPA, que ele é acoplado junto ao próprio BVM, que é justamente para evitar as gotículas, os aerosóis, que é aquilo ali que vai fazer com que você venha se contaminar. Só que qual é a indicação? No caso, eu tô sozinho na rua, o indivíduo caiu lá e é parada cardiorrespiratória. O que eu vou fazer? Aí a gente tem que pensar direitinho e optar, nesse caso, por fazer o hands-on. O que é hands-on? Só com as mãos. É aquele procedimento de fazer de 100 a 120 compressões por minuto. Né? Lógico que a probabilidade dele conseguir se recuperar vai cair um pouquinho porque você não está ventilando. Porém, você dá uma chance a ele fazendo só compressões. Né? Você evita ter o contato, a exposição, justamente por não saber como a gente está vivendo uma pandemia. E é um vírus muito chato, a gente não pode estar se submetendo a esse risco, ok? Então, a indicação, se você tem o dispositivo BVM, você pode utilizar, ok? Se você não tem nenhum dispositivo à sua mão, você vai optar em fazer apenas com hands-on, só as mãos, que é a compressão de 100 a 120 por minuto. Eu vi aqui que antes, quando o professor estava falando a respeito de trauma, que fizeram uma pergunta aí a respeito, tem algo muito importante que o professor falou ali, que é a respeito da cinemática, né? A avaliação inicial da cena. Nos vídeos, César, quando eu posto os vídeos, eu sempre abordo isso, a avaliação primária da cena. Porque você, às vezes, não sabe o que aconteceu. Você estiver só, por exemplo, na rua, você não sabe o que aconteceu. Tem que ter uma avaliação da cena, a cinemática, o que foi que aconteceu,
para depois, só fazendo esse comentário em cima de tudo que o professor falou, porque eu acredito que assim, né, a abordagem inicial é muito importante. É, eu vi que o Alan Ferro ele fez uma pergunta aí em caso de afogamento, né? Bom, a gente sabe Isso, que em caso de afogamento existe um protocolo que fala que a gente precisa fazer pelo menos 5 ventilações de resgate. Na maioria das vezes, quando é uma pessoa que está fazendo resgate aquático, né? Esse pessoal do Salvamar, geralmente eles fazem já as ventilações quando o indivíduo está no pranchão. Só para vocês terem ideia. Ele já adianta, colocou em cima do pranchão, o cara está lá inconsciente. Tem uns que já tem essa habilidade de fazer as ventilações de resgate, já saindo ali em cima do pranchão, ele vai fazendo as ventilações com intervalo entre elas de 5 a 6 segundos, certo? Mas lembrem-se, pessoal, é período, né, de pandemia. pandemia. O colega Isso. colocou aí embaixo que utilizar a Pocket Mask é perigoso. É perigoso sim, tá? Porque assim, você também pode contaminar a própria vítima. Entendeu? O ideal, na realidade, como a gente está falando de pandemia, é que a gente tenha um dispositivo. Certo? Esse dispositivo que é o BVM. Se você tem o BVM, tem também o dispositivo chamado de EPA, que vai ajudar muito nessa contenção de gotículas, de aerosóis, que é para você evitar se contaminar. Ok? Então, em caso de afogamento, é importante que você tenha o dispositivo em mãos, para que você não venha se submeter ao risco. Ok? É isso que vocês têm que entender. Se eu não tenho dispositivo, aí, pessoal, 100 a 120 compressões por minuto. Não vão se submeter ao risco, porque realmente é perigoso, certo? E eu, hipótese nenhuma, iria orientar isso a nenhum dos senhores, né, a fazer a ventilação boca a boca ou a ventilação apenas com a Pocket Mask, porque também não lhe dá 100% de segurança. Então aí é muito complicado, a gente tem que evitar esse tipo de situação e ter o dispositivo em mão. Se você é um trabalhador, né, você é um cara que está trabalhando na parte de resgate aquático, você tem que estar com o dispositivo nas mãos, certo? Isso aí vira praticamente uma regra, ok? Principalmente em uma situação de pandemia, tá bom? É muito importante isso aí que o professor acabou de afirmar, pois o contágio da pandemia a gente não sabe quem tem e quem não tem, apesar de em alguns momentos da vida a gente ter esse contato, mas nesse momento é obrigado ter isso em mente, né? Pois a pandemia está aí, não terminou ainda, então temos que manter a prevenção, né? Falando em prevenção, separei aqui um tópico aqui, ia ser na introdução, mas já houve uma pergunta, então a gente já entrou direto no desenvolvimento. Então, eu pedi para que o professor fale um pouquinho sobre a prevenção a respeito do trauma, né? Na questão do trauma, pois a gente tem como prevenir certas lesões. Então, pedi para que o professor fale um pouquinho a respeito da prevenção, pois a partir do momento que se previne certos prejuízos, deixa de acontecer. Certo. Valeu, Alan. Espero ter te ajudado aí nessa pergunta. Que bom que você é aqui da Cidade Baixa também. Fico feliz. Meu conterrâneo aqui da Cidade Baixa. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre prevenção. E para falar de prevenção, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. A maioria das vezes, quando acontece um trauma, quando acontece um acidente, é por negligência da pessoa que sofreu a agressão ou do agressor, né? Porque na maioria das vezes, a gente pode evitar uma situação de risco, certo? E pode mesmo, de verdade. Eu tenho visto alguns colegas aí que são da área de segurança do trabalho, falando sobre as brincadeiras no trabalho, me mandam vídeos, né, de pedreiros brincando na bitoneira, fazendo a bitoneira de gangorra, né? Pessoas que, às vezes, alcoolizada, vai dirigir um veículo, ok? Então, qual que é a prevenção nesse sentido? A prevenção está exatamente em você prevenção, prevenir que determinado tipo de situação aconteça. Lógico que, por exemplo, vamos falar um pouquinho dentro de casa, né? Quando a gente vai trocar uma lâmpada, tem muita gente que sobe naquelas cadeiras de plástico, não é verdade? E aí aquela cadeira não aguenta, os pés abrem e você, buf, no chão.
ok? Às vezes você pode ter uma fratura de fêmur, você pode ter uma fratura em vários lugares, na bacia, ok? Porque uma queda, ela pode não acontecer nada, como ela pode ter uma lesão realmente severa. Entende? Outra coisa, para quem tem criança em casa, né? Evitar que as crianças fiquem na cozinha. Cozinha não é lugar de criança. Às vezes você tem uma panela que deixa o cabo pro lado de fora do fogão. Do fogão, né? Então, sim. se você for parar para analisar, falar de prevenção é muito amplo. Entendeu? É algo enorme. E assim, Realmente. se alguém virar para mim e falar assim, César, como é que faz a prevenção de determinado tipo de coisa? A gente pode falar. Mas falar de prevenção de um modo geral é a gente entender que prevenção vem de prevenir, de prever. A gente precisa ter, como bombeiro, como socorrista, ter esse olhar clínico dentro de casa. Às vezes tem pessoas que ficam falando no celular ligado no carregador. Né, que bota várias situações dentro de casa, nem em casa mesmo em risco. Às vezes está lá lavando o banheiro, o piso está cheio de sabão e fica dançando em cima do piso. Ok? Então, tem tantas situações, brincadeiras no elevador, que pode levar um trauma. Entendeu? O pessoal que anda de moto, que fica, como dizem aí, dá o grau na moto, né, empinar, pode levar um trauma. Ok? E a maioria desses traumas, principalmente automobilístico, eles são fatais. Entendeu? Realmente. Uma grande porcentagem deles são fatais. E daí a importância da gente avaliar a cena, ver a cinemática da situação, a cinemática do trauma, para que a gente possa saber qual conduta, né, que a gente vai adotar. Com certeza. Eu creio que a prevenção também ela atinge também um pouquinho da mudança nas leis, né? Tem uma lei, por exemplo, a lei seca é um grande avanço, né? Para que as coisas venham a acontecer, né? Dentro da normalidade, sem traumas. E para isso acontecer também tem que haver uma mudança do jeito educacional. Dentro das escolas também tem, eu creio assim, que tinha que ter uma matéria lá na escola, primeiro socorro. E aí está falando também de prevenção, que a educação você leva o indivíduo a praticar, né? Essa é a parte de prevenir, né? Bom, vamos lá dar continuidade para dar atenção ao pessoal que está acompanhando a live aqui. Acho que o Sérgio fez uma outra pergunta aqui. Em locais públicos, podemos utilizar as ferramentas como as macas? Acho que ele deve estar se referindo à prancha. E outros para atendimento ao trauma, ou ligamos direto para o 192. Bom, pessoal, se lembra da Estrela da Vida, né? A Estrela da Vida fala muito sobre isso. E uma das primeiras coisas que a gente faz é entrar em contato com o SAMU, certo? Lógico que, você encontrou uma pessoa lá que teve vamos dizer, uma amputação ali no nível, na linha da coxa, né? Que você está vendo que está sangrando muito. Sabe que o excesso de sangramento, né, os sangramentos importantes, é o que mais mata, né, os indivíduos de trauma. Então eu preciso fazer um tourniquet. Se eu puder pedir para alguém entrar em contato com o SAMU, é importante. Outra coisa importante, todas as vítimas em via pública, ela pertence ao Estado. Não esqueçam disso. Tá? Bombeiro Civil trabalha em área privada. Isso não significa que você não possa realizar os primeiros atendimentos. Você pode, mas evite mover a vítima do local, a não ser que haja uma necessidade. Por exemplo, aconteceu no meio da avenida paralela. Poxa, eu tenho que botar aquela pessoa no acostamento. Ok, se você tiver como ele falou aí, eu tenho a prancha rígida, né? Eu tenho o colar cervical, eu tenho como estabilizar aquela vítima e tirar ela da via, ok. Então, tudo é uma questão, pessoal, de você analisar, de você avaliar a situação em si. Certo? Porque, se ele está em uma via pública, ele pode acontecer outros acidentes. Por mais que você faça isolamento de área. Né? Então, quanto mais segurança, melhor. Ok? Então, se eu não tenho prancha, eu não tenho colar cervical, eu não vou mover ele dali. Eu vou ter que me adaptar à situação, isolar o local, tentar fazer ali um cordão de isolamento, né? Botar algum material, galhos de árvore, o que você tiver na frente, pneu, ok? Sinalizar para poder evitar outro acidente. Beleza? Então, assim, o importante é, via pública, eu tenho uma necessidade realmente de mover aquela vítima dali.
Se eu tenho uma necessidade, a segunda pergunta é, eu tenho os equipamentos necessários para poder mover aquela vítima dali? Se todas as respostas forem ok, pronto, vamos movimentar por uma questão de segurança. Eu dou estabilidade à vítima e também crio um ambiente mais seguro. Aí ok. Porém, pessoal, via pública, se não tem necessidade de mover a vítima do local, não mova. Se eu não tenho equipamentos, eu não retiro. Eu vou estabilizar no local, fazer estabilização de cervical, fazer todo o procedimento que a maioria de vocês já conhece e evitar, né, mover a vítima do lugar. Olha, pessoal, tem uma novidade aí, o professor está lançando aí um curso aí, né? Pedi para que o professor fale mais uma vez. Quando o professor falou no início, tinha pouca gente na live. Pedi para que o professor fale mais uma vez sobre o curso que o professor estava preparando. Vamos lá, porque às vezes corta aqui a live. Eu espero que não esteja cortando o que eu estou falando aí, né? Mas vamos lá. Então, o curso que eu vou fazer é um curso de curativos e feridas. Né? É um curso que você pode, por exemplo, fazer um curativo em pé diabético. Porque às vezes você tem alguém em casa, né, que tem ferida como a própria úlcera por pressão, que muita gente conhece como escara. Né? Você saber avaliar o tecido, quando o tecido está granulado, quando ele está com necrose, tudo isso vai ter no curso. Eu vou estar junto com uma enfermeira que ela já fez até uma live comigo, a enfermeira Indiara. A gente está preparando esse curso e aí, assim que tiver todo preparadinho, eu aí vou lançar no Instagram, vou pedir para todo mundo divulgar, para que todos tenham conhecimento, lógico, que o número de alunos é reduzido, mas vai ter entrega de certificado, vai ser tudo direitinho, tá? E aí eu vou informar para vocês aí em primeira mão, e aí o Marisvaldo vai estar divulgando. Sim, aí no APH. Com certeza, com certeza. Eu pedi para que o professor fale um pouquinho, já falou até, mas dê mais andamento assim, a respeito da cinemática, porque às vezes as pessoas ficam um pouco confusas sobre a cinemática, como agir diante de uma situação, porque, repetindo mais uma vez, eu reitero, eu lembro muito bem que o professor falava da questão inicial ali, e eu gravei isso e não vai apagar mais, porque eu acho muito importante essa situação de você avaliar a cena antes de você entrar no local. Então, eu pedi para que o professor, resumidamente, fale um pouquinho sobre a cinemática. Vamos lá, eu vou dar um exemplo para poder facilitar, tá bom? Porque aí facilita para que as pessoas entendam. O que é a cinemática? Quando a gente fala de cinemática, não dá uma impressão de falar de cinema? Vocês já perceberam? Uhum. Né? Parece que a gente está falando de cinema. Então, na realidade, é você fazer a avaliação do que aconteceu. Certo? Então, como que isso é fácil de entender? Vamos dizer assim, ó. O indivíduo está ali pilotando uma moto, vai lá na avenida, blá, 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 e o carro da frente freou bruscamente e o cara da moto bateu no fundo e voou. Quando você olha a cena, poxa, o cara fez um acidente de moto, teve um impacto frontal na moto. O que pode ter acontecido? A cinemática vai ajudar você a entender isso. Bom, uma das coisas, se a gente for parar para analisar, é fratura bilateral de fêmur. Como assim, César? Fratura bilateral de fêmur? Quando o carro freia bruscamente, que ele dá aquela pancada no fundo, ele é lançado para frente. Não é assim que acontece? Só que na frente dele tem o quê? O guidão. A primeira pancada quem vai sofrer é a perna. Por isso que tem muitos indivíduos que quando tem aquela pancada, ele dá aquela cambalhota. Porque a perna bate exatamente ali no guidão. Então, uma das possibilidades é ter fratura bilateral de fêmur. Então, essa cinemática é o que dá a gente uma ideia mais aprofundada para, digamos assim, antecipar as condutas. Quando eu tenho um carro, por exemplo, o carro lá derrapou na via e você percebeu que no para-brisa tem um olho de boi, que é aquela famosa bolinha que forma, né, como se fosse uma pancada com a cabeça, chamada de olho de boi. Bom, ali você já sabe que teve um trauma na cabeça. Nem sempre uma pancada na cabeça ele vai sangrar. Mas aquela identificação vai dizer para você, ó, ele pode ter tido um TCE. Então, diante de um TCE, a gente sabe que tem algumas condutas, como, por exemplo, de não utilizar o colar cervical
né? Por conta de uma série de fatores, mas tem até indicação de em algumas situações você nem usar o colar cervical. Principalmente que você pode ter herniação cerebral, você pode interromper o fluxo sanguíneo, você tem uma série de situações. Então, se ele teve uma pancada na cabeça, né, é importante que quem sofreu um TCE fique com a parte da cabeceira um pouco mais elevada para diminuir um pouco do fluxo sanguíneo no cérebro, para evitar um inchaço na cabeça, a herniação, né, ocupar o espaço, comprimir o cérebro. Ok? Então a cinemática do trauma vai dar essa ideia pra gente. Houve uma fratura de fêmur, houve uma pancada na cabeça. Então se eu consigo, através da cinemática, visualizar e falar, pô, o acidente foi assim, eu já sei mais ou menos qual a conduta que eu vou realizar. Com certeza, César, com certeza. A cinemática, ela diz tudo, né? Como foi o trauma, qual foi o trauma que o paciente sofreu ali. E falando assim, paciente, passar já aqui para o nosso próximo tema aqui, que é abordagem ao paciente, né? Porque acabamos de falar a respeito da cinemática, então esse paciente está lá, ou dentro do carro, ou se foi um motoqueiro, motociclista, melhor dizendo assim, está lá no chão, então como é que eu vou fazer essa abordagem inicial a esse paciente? Eu devo fazer logo o procedimento XABCDE. Esse paciente está sangrando, qual será a minha atitude diante dessa situação? Então, eu separei aqui esse tópico que para mim é um dos pontos-chave, entendeu? A abordagem inicial e juntamente, assim, já dando um spoiler assim do próximo, de como reconhecer essas possíveis lesões, né? Olha só, eu falei inicialmente sobre a questão da avaliação, né? O Rafa até falou aí, quando eu estava falando sobre essa questão do olho de boi, ele falou sobre o pique, né, que é a pressão intracraniana. Vamos lá, vamos contextualizar. Quando a gente chega em uma cena, é por isso que eu falo, observem a estrela da vida, que ela vai te dar até uma orientação do que fazer no passo a passo, né? Quando a gente chega na cena, a primeira coisa que a gente faz é a gente avaliar o que aconteceu, né? Aquele indivíduo simplesmente caiu, botou a mão no peito e caiu. Você já pensa em quê? Parada cardiorrespiratória. Se eu tô com a mão ali, ele pode ter tido um infarto agudo do miocárdio, ok? Ele pode ter tido uma insuficiência cardíaca, pode ser uma série de coisas que, para mim, já vai dizer que, em vez de eu utilizar o XABCDE do trauma, eu vou usar o CAB, certo? Que ali eu vou avaliar primeiro se ele está ventilando, eu vou verificar, né, em caso de profissionais da área de saúde ou profissionais de APH, eu posso verificar o pulso central, né, o pulso carotídeo, ok? Então, na minha abordagem, quando eu chego na cena, a primeira coisa que eu faço é o quê? Avaliar se a cena está segura. Depois disso, eu posso pedir para a equipe isolar a área para manter a minha equipe segura. Vou me paramentar, utilizar luvas de procedimento, máscara, avental, óculos, gandola, todos os EPIs possíveis para que eu possa chegar até a vítima. Olha o quanto de procedimento. Isso não leva tempo, isso é questão de 20 segundos. Tudo isso se faz, principalmente quando você está com a equipe, muito rápido. Quando você chegou, que você se posicionou, aí você vai avaliar e vem a cinemática. É um trauma? É uma emergência clínica ou é um trauma? Que existe uma diferença. Aí vamos dizer, o cara chegou lá, estava no restaurante, se engasgou e caiu, ele está inconsciente. Eu tenho uma conduta, que é diferente, certo? Mas se eu estou no restaurante, o cara está ali, ó, tossindo, botando a mão assim, pá, tossir. Eita, aqui o negócio caiu. Parou de tossir, né? Mas está ali consciente ainda. Eu tenho outro procedimento para utilizar, certo? Então, vai mudando a conduta de acordo com a sua avaliação. Então, a avaliação primária é isso, é você identificar o que aconteceu. É um trauma ou é uma emergência clínica? É isso que vai determinar a sua conduta. Correto, correto. Deixa eu lembrar aqui algo que o professor acabou deixando para nós lá durante essa aula de aula, né? Por 2 vezes ali na Cidade Baixa, onde a gente estudava, né? O professor fez 2 atendimentos. Eu falo enquanto eu estudei lá, né? Então,
talvez tenha até alunos aí que participou, né? Que esteja aqui na live. Então, é, é algo muito importante aquela experiência ali. E o professor passava para a gente ali. E a gente via na televisão. E a gente, pô, velho, eu tô no melhor lugar. O professor é. Entendeu? Né, acontecia alguns acidentes, né, ali. Eu não lembro quantos, eu sei que eu atendi alguns. Houve até teve um acidente, acho que foi o primeiro até que eu fiz um atendimento junto com o pessoal do SAMU, que foi do outro lado, né, da escola, é que o cara perdeu a perna, né, ali na parte do joelho para baixo. Eu cheguei muito tarde. Um trauma, quando né? cheguei, ele foi atropelado, né, prensou a perna dele contra o poste. E eu cheguei muito tarde. Foi uma amputação feia. Ele já tinha sangrado bastante, já estava. Só um minuto. Ele já estava em choque ali hipovolêmico. E eu vi que muito difícil de salvar. Né? Quando a ambulância avançada chegou, né, o médico tentou pegar o pulso central, colocou na ambulância e iniciou os procedimentos de AICP. Mas logo depois de alguns minutos eu vi que ele parou, porque realmente não tinha como fazer muita coisa. E teve alguns alunos que participaram, né? Teve trauma de moto, teve algumas coisas que aconteceram. E é bacana, né? Os alunos poderem participar de uma situação ativa. É ruim para quem sofre, né? A situação em si. Mas é bacana para quem pode acompanhar ali na real, né? O que acontece. Sim, muita adrenalina. É muita adrenalina. Por isso que eu falo, a gente tem que. A emoção ele tem que ir para a sola da bota. Pegar o coração ali, coloca na sola da bota e vamos lá, vamos seguir em frente, porque a gente precisa estar com a nossa mente tranquila, calma, para que a gente possa lembrar de todos os nossos conhecimentos e saber exatamente o que fazer em uma hora como essa. Isso. Porque, na verdade, aquela vítima ali está necessitando de cuidados especiais. E, no caso, o bombeiro civil ou profissional de saúde, nesse momento, é essa pessoa que tem esse conhecimento especial para dar ali àquela vítima. Então, se esse profissional da saúde ou bombeiro civil ficar nervoso, não vai sair, não vai ter como fazer esse procedimento adequadamente, né, César? É verdade. Voltando aqui ao nosso tema, eu falo aqui, pedi para o professor falar assim, um pouquinho sobre como reconhecer possíveis lesões. Mais uma vez, falar assim de uma forma resumida, porque o professor lá no início já deu assim uma pincelada em cima a respeito de como reconhecer essas possíveis lesões. E agora eu peço para que o professor fale mais uma vez, para que o pessoal entenda como reconhecer, porque às vezes o nosso corpo fala, né? O posicionamento, como aquele corpo está ali, o corpo não, a vítima, perdão, ali aquele paciente, como ele está demonstrando, ali vai estar falando o que é que ele está sentindo, né? Na realidade, às vezes, tem muita lesão que é visível, né? Você sabe, a gente conhece o alinhamento do corpo, né? Que é o que a gente chama de alinhamento anatômico, né? A gente sabe quando tem uma deformidade, quando é uma luxação, né? Inclusive a gente teve uma aula falando sobre isso. Quando é uma luxação, quando é uma fratura exposta, quando é um trauma na cabeça. A avaliação, ela vai dar para você todo o entendimento. Mas como reconhecer nessa situação? Às vezes você pode ter uma lesão, vamos dizer, o cara caiu do andaime, né? O cara caiu do andaime e você não sabe onde é que tem lesão. Primeiro, você não tem visão de raio-x. Ninguém ali. Então, se se foi um trauma, imobiliza, cara. Imobiliza. O cara caiu lá, né, de uma determinada altura, ele pode ter uma fratura de fêmur, ele pode ter uma fratura na tíbia, na fíbula, no rádio, no úmero, fraturar a costela, né? Então, como que a gente vai? A primeira coisa que a gente pode fazer é a palpação, se a gente quisesse saber onde está exatamente aquela lesão. Por quê? Quando você movimenta, né, ou melhor, quando você apalpa, né, você pode ouvir ou sentir uma certa crepidação, que vai dar a ideia de uma fratura, por exemplo, né? Mas uma lesão em si,
Isso eu falo de uma lesão em si que esteja escondida, que seja uma fratura fechada, por exemplo, que você não consiga detectar deformidade. Mas na maioria das vezes, você consegue detectar todo tipo de lesão, certo? Quando é trauma na cabeça, que você tem a pancada, que aí é mais complicado. Pô, o cara bateu a cabeça, mas não tem sangramento. Como é que você vai saber? O cara tem cabelo, não dá pra ver uma deformidade. Eu posso avaliar a pupila, ó, aquela roxidão atrás, sinal de Butler, olho de guaxinim. Lembra que eu falei para vocês? A dilatação das pupilas, a reatividade das pupilas. Joga uma luz ali, a pupila está reativa, não está reativa. Eu até, na maioria das pessoas que foram meus alunos, tiveram esse momento de ver como é que funciona, né? A pupila se contrair, né? Então, tudo isso aí são sinais que vai dar a entender para você o que aconteceu com aquele indivíduo, certo? Então, reconhecer, muitas vezes, quando se trata de um trauma escondido, é complicado. Aí vem a palpação e a leitura dos sinais, como você falou, o corpo da vítima ela vai falar para mim. Quando eu falo, eu não estou tratando a vítima como um corpo, como um defunto, eu estou tratando o corpo dela vai expressar para mim o que aconteceu. Observe, quando alguém toma uma pancada na canela, como é que fica a canela? Não fica roxa? Vocês já perceberam? Por que fica roxa? É o corpo protegendo o local. Aí você vai lá, você vai botar o dedo e você... Opa, tá doendo. Por que tá doendo? Porque o corpo está dizendo para você que ele fez ali um cordão de isolamento, que ninguém pode ultrapassar por ali, é como se fosse uma cerca elétrica, porque ali tem trabalhadores reconstruindo o local que foi agredido. Então, quem é que está ali? Todos os glóbulos brancos, a gente tem ali, ó, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são as células de defesa do organismo, que vai fazer a reconstrução daquele local. Se você deixar ali por um determinado tempo, daqui a pouco o roxo vai sumir, às vezes você não precisa nem fazer medicamento, porque o nosso corpo é extremamente inteligente. A importância, né, César, de você ter um conhecimento em mão, né? Ter um conhecimento desse que o senhor está aí se referindo. É muito importante que a gente continue a estudar, né? Estamos só dando o nosso primeiro passo. Eu creio que outras pessoas, assim como eu, estão dando um primeiro passo de estar estudando. O primeiro passo foi bombeiro, outras pessoas também. Sempre olhando assim para o professor, assim, olhando, eu penso dessa maneira, olhando assim com orgulho, puxa, o professor César, você é instrutor, fera em APH, então ele passava essas dicas bacanas para a gente, então para a gente estudar, pegava no nosso pé para a gente estudar e assim colher os frutos, né? E essa é a importância de conhecer mais sobre primeiros socorros. Eu É peço aí verdade. a... Eu, na realidade, assim, ó, dentro de sala de aula, eu sempre peguei muito no pé de vocês. Muito. Quem foi meu aluno sabe disso. Mas, pessoal, quando eu pegava no pé de vocês, acreditem, era amor à profissão. Amor a saber que vocês escolheram essa profissão. E, muitas vezes, as pessoas desistem no meio do caminho. E, às vezes, isso é triste, sabe? Porque, às vezes, eu vejo grandes ali potenciais, pessoas que podem contribuir muito, sabe? E muitas vezes eu apertei a mente, busquei, levei vocês à exaustão, porque a ideia é fazer com que vocês fossem os melhores. É fazer com que vocês chegassem do lado de fora e falassem, eu sei o que eu estou fazendo. Porque eu digo para vocês, eu trabalho na área. Pessoal, e é triste. Muita gente não tem ideia do que está fazendo. Sabe? E a gente está lidando com vidas. A gente está lidando com a esposa de alguém, com a mãe de alguém, com o pai de alguém, com o filho de alguém. Sabe? Então, não é só uma pessoa, não é só um corpo que está ali. Tem uma família por trás. Tem muita gente que espera aquele indivíduo voltar para casa. E se você não estiver bem preparado, infelizmente aquela pessoa não vai ter chance. Então, a ideia que eu tinha, o amor que eu tenho pelo atendimento pré-hospitalar, eu queria fazer com que isso se estendesse a vocês. E a forma como eu fazia era pressionando vocês a estudar. Quem começou a estudar de verdade, quem buscou de verdade, quem entendeu a minha proposta, conseguiu chegar onde queria. Né? E muita gente que chegou ali nem imaginava que ia gostar de APH e saiu de lá amando o APH.
E isso é bacana. Quando eu via pessoas que chegaram lá, não, eu quero ser bombeiro, apagar fogo. Mas aí chegou lá, viu o APH e falou assim, mas é isso aqui que eu quero. Ali eu tinha uma sensação de dever cumprido, sabe? Porque você pode trabalhar com resgate, estudar e saber o que você está fazendo. E se tornar o melhor ser o melhor da sua guarnição, ser o melhor da sua empresa, ou quem sabe ser o melhor do seu estado. Quem vai impor o limite é vocês. Vocês que vão impor o limite. E estudar é preciso, pessoal. Lembrem-se, por que médico estuda tanto? E ainda assim comete erros, não é verdade? Então imagine a gente que está ali, que é a primeira etapa, é a primeira capa. Né? Então precisa realmente estudar, precisa buscar, precisa ter força de vontade para ter todo esse conhecimento. Né? Eu vejo que muita gente agradecendo. Eu estou vendo todo mundo aí. Não se preocupe, eu estou lendo. Eu só não posso interagir muito, porque senão a gente leva a live toda. Mas não deixem de estudar, não. Levem o APH para a vida de vocês, para dentro de casa. Que pode acontecer situações dentro da casa de vocês. Imagina você conseguir salvar uma pessoa. Eu já tive alunos que conseguiram salvar sobrinhos engasgados, né, pessoas que caíram na piscina de cabeça. Já tive tantos relatos bacanas, entendeu? E realmente é algo surreal. Surreal. O APH, para quem realmente passa a se apaixonar e estuda, qualquer pessoa no mundo quer ter um indivíduo que entende de APH perto. Né? Porque em uma situação de crise, ele está ali, a gente já sabe, poxa, pelo menos eu tenho uma chance. Se sofrer alguma coisa, eu tenho essa pessoa aqui que pode me ajudar de alguma forma. Isso aí eu posso relatar que essa semana eu viajei para ver a família e quando eu cheguei lá, meu cunhado, pô, tu é bombeiro, né? Aí, pô, eu já tinha, pô, tô no meio da família, a gente relaxa. Mas aí ele, tu é bombeiro, né? Aí eu, pô, pai, tá olhando, tá me olhando com outro olhar, entendeu? As pessoas que conhecem, que sabem já quem começa, somos. Isso. O professor até relatou isso na sala, que quando a gente ia para a sala de aula, para a escola, o professor falava, olha, o pessoal não está te olhando como um aluno, o pessoal vai estar te vendo como bombeiro. Então, é muito importante e há uma responsabilidade, né, que está sobre os nossos ombros, para que a gente venha estar sempre buscando fazer o melhor e buscando estar aperfeiçoando, né, César? É verdade. Então, essa é a questão. Essa é a questão de você estar se aperfeiçoando, de você estar buscando, né? Eu estou vendo alunos, né, ex-alunos meus, hoje na frente, dando palestra, dando aula, e isso é muito gratificante. Isso é muito bacana. Eu mesmo, com todo o tempinho apertado assim, mas eu vendo a sua motivação, a sua empolgação, eu falei, pô, vou lá. Eu vou fazer essa live com ele, eu vou estar com ele, porque a minha função aqui é te motivar um pouco mais também. Né? Você vê aí um monte de gente, né? Aí agradecendo. Isso é bacana. É sensação de dever cumprido. Lu, meu amor, beijo. Aí uma grande amiga minha aí, ó, técnica de enfermagem de mão cheia, que entrou aí na live também. Né? A todos os alunos que estão aí, eu tenho imensa gratidão a vocês também, né? Porque vocês passaram pela minha vida. Existe esse um pouco de reconhecimento, né? Eu tenho muita gratidão aos meus alunos também por tudo que a gente viveu. Foram altos e baixos, foi uma questão de amor e ódio, mas que foi muito bom, foi muito gostoso. Eu quero assim agora fazer algo assim diferente. Já estamos já na parte final da live, então eu quero te perguntar assim a respeito do legado, o legado que César, do instrutor César, a respeito de APH, o teu legado que você deixa assim para todos e como podemos assim, além do trabalho que, por exemplo, venho fazendo de estar levando o conhecimento de primeiros socorros, mas o professor concorda assim de ter uma mudança maior por exemplo, levar esse processo, esse projeto para a sala de aula, da escola pública, por exemplo, desde as crianças pequenas, está ouvindo a respeito de primeiro socorro,
Porque eu creio que é importante, porque assim como matemática, português, que é importante, essas duas matérias em nossa vida, eu creio também que primeiro socorro também é importante, porque primeiro Demais. socorro você está salvando a vida de alguém. Então eu quero saber assim o teu legado, o legado que César pensa a respeito disso. Bom, falar de legado é meio pesado, né? Mas eu acho que o meu legado, o que eu deixei assim para vocês, né? O que eu na minha caminhada foi exatamente tentar dar o máximo do conhecimento que eu adquiri, né? Nas minhas experiências, nas minhas andanças, nos meus estudos, né? Das minhas buscas. Esse foi o meu legado, tentar passar para você o melhor de mim, tentar passar para todos os meus alunos o melhor de mim, né? E eu me sinto feliz, muitas vezes realizado, quando eu vejo alunos buscando cada dia mais. E eu sei que hoje, por exemplo, teve essa live, tem muita gente que vai sair até motivado, de até estudar um pouco mais, de buscar um pouco mais de informação, e isso é bacana, isso é surreal, né? E como você falou, primeiro socorro é tão importante como português e matemática. Sem vida não tem estudo. E se a gente não sabe como salvar uma Sobretudo. vida, como é que a gente vai dar uma oportunidade para aquela pessoa continuar estudando e aquela pessoa que a gente salvou, quem sabe um dia virar um novo Einstein, ganhar o prêmio Nobel? É ou não é? A gente não sabe. Aquela vida que a gente Certeza. salvou pode contribuir muito para a humanidade. Entendeu? Então, o primeiro socorro tem a Lei Lucas, né, que tramitou, depois vocês podem dar uma lida. A gente também fala sobre primeiros socorros na escola. Então, primeiros socorros é vida, né? E é por isso que eu tenho aquela tatuagemzinha aqui que eu nunca vou me esquecer dela. E nenhuma vida vai ficar para trás, né? Por onde eu É, passar, todos que eu puder salvar, eu trago comigo. Até meu último suspiro, até minha última gota, né? Enquanto eu puder, enquanto eu tiver ar nos meus pulmões, eu vou fazer o que eu puder para salvar quem quer que seja, independente de raça, independente de credo religioso, independente de opção sexual. Ser humano é ser humano e todas as vidas importam. com certeza, cara. Quase que eu choro, velho. Porque realmente é, é muito importante, velho. Muito importante mesmo essas palavras suas que você acabou de falar aí, que o Senhor, na verdade, acabou de falar. Eu tomo para mim, né? De ter você aqui comigo nesse momento, conosco, né? Comigo só não, conosco. Puxa, isso é um negócio de motivação para mim, para estudar mais ainda, para estar mais fluente, para falar mais fluente, para estar mais passando mais conteúdo, porque eu sei que tem pessoas que precisam ter esse conhecimento. E às vezes também, professor, essas pessoas não têm o poderio financeiro de como adquirir um curso. Então, através dos meus vídeos, eu sei que às vezes são limitados, mas eu sei que eu consigo passar algumas informações para as pessoas. Então, Eu sei que você está buscando, você está tentando, e isso que é o importante. Né? Então, assim, eu sei que a live daqui a pouco da gente aí vai cair, né, que já são 9 e pouquinha. Eu quero de antemão agradecer a todos os alunos que tiveram presença. Eu não pude abraçar todos, né, mas eu vi todos que estavam aí. Tá? Eu quero dar o meu abraço a todo mundo aí, a minha gratidão a todos, certo? E agradecer de verdade. Olha o Sérgio falando aí, ó, subiu. subir. Então, muitos gatilhos, né, que lembram o... Subiu, cara Então, de urso. né? Tem muita coisa bacana que a gente criou, o laço que a gente criou junto. Isso foi bem bacana. Quero agradecer também a você pela oportunidade, né? Oh, Que bom que eu pude eu. contribuir um pouquinho mais, né? Contribuir um pouquinho mais com um pouquinho mais de conhecimento, uma nova visão, certo? Eu quero que todos vocês acreditem, moram no meu coração. Eu não esqueço nenhum de vocês. Nenhum. Opa, é isso. Cada um com seu jeitinho. E eu lembro sim, eu vou carregar vocês, porque vocês fazem parte da minha história. E eu sei que eu ainda vou ter orgulho de muitos. Tenho certeza disso. Opa, que beleza. Ô César, amanhã antes de ir embora, fala de novo do teu curso, por favor. Vamos lá. O curso, pessoal. Lembrando, vou fazer. Não tem data ainda, mas vou lançar curso de curativos e feridas. Né? Vamos estar lançando aí quando for. Quando tiver prontinho. Aí eu vou fazer o sloganzinho de divulgação para vocês.
Vou mandar lá para o Marisvaldo, ele vai colocar na página, eu vou colocar na minha também, para que todos possam ter a oportunidade de participar, tá bom? O curso vai ser certificado, a gente vai fazer tudo como manda o figurino, tá bom? E vamos preparar com o maior carinho. Curso de curativos e feridas, reconhecer as feridas, reconhecer as condutas, conhecer, né, os tipos de ferida, tecido granulado, tecido com necrose, tudo isso a gente vai ter uma noção mais aprofundada. Vai estar eu e a enfermeira em diária nesse curso e vai ser ó, top, aguardem. Beleza. Muito obrigado, professor. Mais uma vez, foi uma honra ter aqui você comigo. Sensacional. Eu não, sem palavras, estou de início assim, estou sem palavras para te agradecer pelo teu comparecimento, por você ter vindo. Muito obrigado a todos também que fizeram parte. Quero dizer também que vocês fazem parte da minha vida. Amo todos vocês. Tenho um carinho muito grande pelo professor. Durante as aulas não pude falar isso, porque o pessoal diz, ia fazer ser aquela resenha, mas tem um carinho especial pelo professor, por ele ser o mestre, né? Então, meu muito obrigado a ti por incentivar várias vezes e por fazer parte Tamo dessa junto. live. É o que Com eu falo para certeza. todo mundo, tamo junto, tamo junto. O que Com precisar de mim, certeza. né, a todos vocês, certo? O que precisarem de mim, eu tô aqui para tirar dúvidas, né? E quando tiver o curso, espero poder rever muita gente, né? Acredito que vou ter muitos Sim. alunos meus Com aí. certeza. Eu sou o primeiro, viu? Vai ser uma satisfação enorme encontrar vocês novamente dentro de uma sala de aula, né, passando um pouquinho mais de conhecimento e podendo dar um abraço em vocês aí, né, agora pessoalmente. Acredite que coração vai ficar na boca no dia, porque eu sei que eu vou reencontrar um pedaço da minha história. Pô, muito obrigado mais uma vez, César. Até mais, pessoal. Valeu, meu nobre. Pessoal, forte abraço, cara de ursos. Não deixem de estudar. Não esqueçam, vamos estudar. Cara de urso, beijo a todos. Subiu! Subiu! Valeu, meu nobre. Valeu, valeu.